Talvez eu queira ressignificar o conteúdo do que é ser uma primeira-dama. Um título que as estruturas sociais de gênero e de poder reservam apenas para as mulheres casadas com governantes. E a primeira-dama Michele Bolsonaro também tem tido um papel fundamental na campanha do marido. Então, todo o movimento, e aí do Bolsonaro, da figura feminina para, inclusive, humanizar, trazer esse eleitorado feminino. E a Janja, todo mundo está falando também que vai ter um protagonismo muito grande nessa campanha. Título que não prevê cargo nem função administrativa. Isso porque a Constituição diz que os cônjuges de presidentes da República que não tenham mandato em vigor são inelegíveis. E que, pelo lugar de destaque, pode servir inclusive de megafone, como explicou a jornalista Cissa Guedes, autora do livro Todas as Mulheres dos Presidentes, numa entrevista à Rádio CBN. A voz da primeira-dama, ela simplifica demais, né? Veja o que fez, por exemplo, Darcy Vargas, o que fizeram Darcy Vargas, Ruth Cardoso, Sara Kubitschek. A Sara era uma mulher de classe social muito alta. O JK era um cara que tinha nada, né? Miserável, uma vida, uma existência terrivelmente miserável. Ela se casa com ele. Ela nunca curtiu muito esse lado institucional da política e ele foi subindo e ela foi junto com ele. E ela fez muito, mas muito. Ela foi a pessoa que implementou a prevenção do câncer ginecológico no Brasil. Está lá no site da Fiocruz. Mas que também pode ser terrivelmente incômodo e aprisionador. Apesar de ela não se sentir confortável nesse papel de primeira-dama, nunca sentiu. Ela tem uma frase que eu acho tristíssima, que ela fala, nos anos 90, ela deu uma entrevista até para o jornal o Globo, e ela falou: eu tive a vida que os cargos do Juscelino me permitiram ter. A partir de 1º de janeiro de 2023, será a vez da socióloga Rosângela da Silva, a Janja, ocupar esse papel. Desde o começo da campanha de Lula à presidência, Janja participou ativamente de atos ao lado de figuras históricas do PT e também defende suas pautas, como o direito das mulheres e a defesa dos direitos dos animais. Talvez eu queira ressignificar o conteúdo do que é ser uma primeira-dama. Talvez trazendo algumas coisas importantes, de algumas pautas importantes, né, para as mulheres, para as pessoas, para as famílias, de uma forma geral. Talvez seja esse, um papel mais de articulação com a sociedade civil. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a história das primeiras damas no Brasil. Como diferentes mulheres se valeram desse papel, suas ligações com a assistência social e as amarras de gênero que ainda criam cobranças e limitam determinadas atuações. É o que eu vou conversar com a historiadora Daiane Rodrigues, doutora pela Universidade Federal de Goiás e que estuda esse tema há uma década. Segunda-feira, 19 de dezembro. Daiane, eu quero investigar com você a história das primeiras damas no Brasil e o papel que foi exercido por elas, o que é exercido por elas. Você costuma dizer que quem inaugura uma atuação pública atrelada à governabilidade do marido é Darcy Vargas. De que maneira isso aconteceu? Essa atuação de Darcy enquanto primeira-dama, da primeira-dama enquanto figura pública, ela começa a se desenrolar na passagem da década de 1930 para 1940, no contexto principalmente do ingresso do Brasil na Segunda Guerra. Então, é a partir da criação da Legião Brasileira de Assistência que eu vou falar que o primeiro-damismo ele se institucionaliza à medida em que a primeira-dama passa a ocupar um posto junto à governabilidade. Darcy Vargas foi a primeira presidenta da Legião Brasileira de Assistência, que foi criada em 1942 com o intuito de amparar a família dos soldados enviados para o fronte de batalha. Com o fim da Segunda Guerra, a LBA toma novas proporções, assume novas funções, mas de início foi esse o intuito de criação da Legião Brasileira de Assistência. E só lembrando para quem ouve a gente que a Constituição não prevê nenhuma atividade ou função administrativa para a mulher ou o marido de um ou de uma chefe de Estado no Brasil. Todas as atividades são exercidas de forma voluntária. Agora, depois de Darcy Vargas, outras primeiras-damas também trabalharam principalmente com assistência social.
Por quê, Daiane? Como essas duas instituições, primeira-dama e assistência social, se conectaram no Brasil? Eu costumo mostrar nos meus trabalhos que o primeiro-damismo e as práticas assistencialistas, junto aos cursos de serviço social, eles nascem em um mesmo contexto, que é justamente esse contexto da passagem da década de 30 para a década de 40, onde internacionalmente passou a existir uma maior cobrança para que os estados, de certa forma, atendessem à esfera social. O social era tido como caso de polícia. E a partir da década de 40, dessa passagem de 30 para 40, há uma virada de chave e há uma preocupação para que o Estado passe a atuar nessa frente de combate à miséria, à pobreza, de ajuda aos necessitados. Então, a atuação das primeiras damas, ela se atrela muito no decorrer da República a esse fato, porque é um papel social que foi forjado numa conjuntura, numa sociedade patriarcal, sexista, e esse papel ele se enquadra muito atrelado a funções do cuidar, como a própria assistência e o próprio assistencialismo está voltado. Agora, o que a história do Brasil ou a forma, a construção social da mulher tem a ver com isso? Porque você vai voltando na história, vai voltando a 1930, vai falando de Darcy Vargas, e na história da Primeira República isso não existia, né? Vem com Darcy Vargas e pelo próprio estilo do casal. Então eu queria que você fosse um pouquinho mais fundo nisso, nessa identidade nacional, ou na forma como a mulher era vista naquelas décadas. Eu costumo falar que havia ou houve um contexto internacional, né? A gente está falando dessa década da passagem de 30 para 40, onde houve uma visibilidade muito grande de regimes totalitários espalhando pela Europa. Vimos o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, que de certa forma vai ser uma deflagração da derrota desses regimes totalitários. Né? Temos a assinatura da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, internacionalmente, há um contexto de maior cuidado com o setor social. No contexto nacional, o Brasil vivia um paradoxo, porque vivia uma ditadura, a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, né, iniciada em 1937, mas que havia uma cobrança social e popular muito grande. Inclusive, o Brasil entra ao lado das forças democráticas na Segunda Guerra. Somada a essa conjuntura nacional e internacional, a gente tem a característica do próprio casal Vargas, que você bem mencionou, e da Darcy, especificamente. A Darcy ela já desempenhava um papel público desde o início da década de 30, quando ela foi primeira-dama do estado do Rio Grande do Sul. Ela participou de forma bastante protagonista do movimento de 1930, quando Getúlio encabeça a Revolução de 1930, ela cria no Rio Grande do Sul a Legião da Caridade. Darcy, quando assume o posto de primeira-dama nacional, ela cria uma fundação com seu nome, a Fundação Darcy Vargas, com sede no Rio de Janeiro, e desenvolve um trabalho social junto à Casa do Pequeno Jornaleiro. Então, há um protagonismo muito específico da figura da própria Darcy Vargas, há a característica do próprio governo do Getúlio Vargas, que tinha como marco essa tentativa de aproximação com as massas, e há também essa conjuntura nacional e internacional. Então, nesse escopo geral, a gente pode perguntar, mas por que enfatizar a questão da mulher? E aí vem o questionamento. Que mulher era essa? Era a mulher destinada ao cuidado, a mulher destinada ao espaço privado, a mulher que mesmo tendo protagonismo, esse protagonismo ele vai ficar sempre por trás dos holofotes e não no primeiro plano, porque esse primeiro plano cabe à figura masculina. Bom, você explicou muito o papel de primeira-dama associado a esse assistencialismo, mas há casos recentes, por exemplo, de mulheres que atuaram mais no bastidor, mais tiveram uma ação, por exemplo, mais distante dos holofotes? Uma das características bem marcantes deste fenômeno, que eu chamo de primeiro-damismo, é justamente essa moldagem para que essas mulheres atuem nos bastidores.
Ao que parece é que o papel de frente, o protagonismo, os holofotes não cabem a ela. Na minha tese de doutorado, eu trago uma noção do que seria esse primeiro-damismo, porque historiograficamente não havia essa definição, e eu aponto o primeiro-damismo como um conjunto de práticas exercidas pelas esposas de governantes no poder executivo, e que ele pode ser estratégico ou ele pode ser tático. Então, o primeiro-damismo ele se desvela em dois tipos. O primeiro-damismo estratégico, quando ele está alinhado ao plano político governamental do esposo, ou quando ele é tático, que é dentro dessa estratégia maior, que é dentro dessa estratégia geral, né, do que a gente chama do mundo político. Essas primeiras damas elas conseguem produzir, elaborar ações desviacionistas, ações protagonistas para além do plano político do marido. Isso não quer dizer que ela vai romper com uma estrutura posta e imposta pelo plano político, mas ela consegue, dentro daquele conjunto de regras, dentro daquele jogo, ela consegue, de certa forma, burlar, ela consegue desafiar. E o grande ponto de ruptura que eu trago, justamente para mostrar um primeiro-damismo tático, é a atuação da própria Ruth Cardoso. Durante 8 anos, Ruth Cardoso cumpriu o papel que cabia à mulher do presidente da República. Mas dentro e fora do Palácio da Alvorada, a antropóloga era vista mais como uma intelectual do que como primeira-dama. Era respeitada por sua produção acadêmica e por ter ajudado a modernizar as políticas sociais do Brasil. Casada com o sociólogo que virou presidente, Ruth Cardoso cumpriu os rituais de primeira-dama, apesar de detestar o título. E focou sua atuação no combate à pobreza através do Comunidade Solidária. O programa que ela criou no tempo do governo e continuou depois através de uma ONG, combateu a pobreza, qualificou jovens e organizou cooperativas de mulheres artesãs. A emancipação feminina sempre foi o centro das preocupações da independente Ruth Cardoso. Ela mudou e modernizou o papel de primeira-dama. Acabou com a LBA, que era um símbolo das velhas políticas assistencialistas misturadas com corrupção, e inventou um jeito novo de atuar. Foi Ruth Cardoso quem levou para a esfera federal o Bolsa Escola, incentivou o voluntariado, influenciou decisivamente na universalização do ensino fundamental. A questão da mulher é uma questão da humanidade toda e que a mulher ela não é só uma vítima da discriminação, mas ela é a promotora da mudança no mundo. E ela, através de um outro órgão, né, da Comunidade Solidária, ela passa a desenvolver não um papel de primeira-dama unicamente. Na verdade, ela ocupou um posto no governo de Fernando Henrique Cardoso. Isso porque, né? Aí a gente tem que pensar em todas as características da própria Ruth. A Ruth era uma acadêmica, a Ruth tinha uma qualificação profissional para atuar exatamente onde ela atuou. Então, a Ruth ela proporciona uma ruptura com o primeiro-damismo estratégico extremamente atrelado a práticas assistencialistas. Marisa Letícia vem fazer a mesma coisa, com outro viés, no sentido de a ruptura proposta por Marisa também vai estar ancorada na sua trajetória, que não era uma trajetória igual à de Ruth, era uma trajetória diferente, era uma trajetória de militância. Então, quando Marisa assume o posto de primeira-dama, ela continua exercendo aquele papel de militância, estando ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva e se negando a ocupar espaços delegados ao assistencialismo. Então, eu também vejo como uma ruptura. São duas rupturas com duas roupagens distintas. Me espera só um instante que eu já volto para retomar a conversa com a Daiane. E agora eu queria trazer um pouco mais para o presente. As campanhas eleitorais, tanto de Bolsonaro quanto a de Lula, foram muito marcadas pelo envolvimento das suas companheiras, especialmente no caso do presidente Bolsonaro. Que diferenças e que semelhanças você enxerga nessa participação como cabo eleitoral? Há uma sensação de que essas primeiras damas elas são chamadas a falar, a aparecer, a atuar, quando é estratégico, quando é necessário nesse jogo político encabeçado pelo esposo. E eu acho que a participação de Michele caminha muito nesse sentido. Ele é um escolhido de Deus. Ele é um escolhido de Deus. Esse homem tem um coração puro, limpo,
Além de ser lindo, né? Mas é meu. Então, Michele, ela era convocada a atuar, a falar, muitas vezes, e acho que na grande maioria das vezes, para retratar, inclusive, falas mal colocadas de Bolsonaro contra o público feminino, ou na construção de uma imagem de um bom marido, de um bom pai. Então, as falas de Michele estiveram muito atreladas nessa construção do papel do governante. Que homem era aquele que estava ali? E aí a fala da primeira-dama e da postulante a continuar a primeira-dama foi muito validada nesse sentido. Não é uma prática inédita, né? As primeiras-damas atuaram no decorrer da República, muitas vezes como cabo eleitorais. A gente tem diversos exemplos, desde Carmela Dutra, Sara Kubitschek, até no período de ditadura militar, quando as eleições não eram diretas, as primeiras-damas já atuavam ali, de certa forma, sendo chamadas para esse espaço, que é a campanha eleitoral, nessa estratégia de montar, de fato, uma imagem positiva do governante. Numa entrevista ao Fantástico, Janja se disse inspirada por Evita Peron, mulher de Juan Perón, que presidiu a Argentina em diferentes momentos, e também por Michelle Obama, mulher de Barack Obama dos Estados Unidos. Como essas duas mulheres exerceram o papel de primeira-dama? Quando a gente pensa no primeiro-damismo na América Latina, o grande nome de destaque é o de Eva Perón, né? Quando fazemos um paralelo, uma comparação, inclusive é uma trajetória que muito se assemelha, até pelo período histórico, com a atuação da primeira-dama Darcy Vargas aqui no Brasil. Então, a atuação de Eva Perón, no contexto latino, ele é uma atuação de uma esposa de um governante que teve uma atuação bastante protagonista. Baseado em quê? Baseado também no assistencialismo, baseado também no amparo aos necessitados. Eu sempre gosto de fazer uma observação que a gente tem que olhar para cada temporalidade histórica respeitando justamente essa temporalidade. O assistencialismo era uma prática aceita no decorrer das décadas de 30, da década de 40 e até da década de 50. Então, muitas dessas primeiras-damas fizeram uso desse assistencialismo nesse período histórico porque era o viés encontrado naquela conjuntura. Acho que a crítica deve muito ser feita após a década de 70, quando o assistencialismo ele passa a ser bastante criticado e as políticas sociais passam a ser defendidas como política pública. Eva Perón, ela atua muito nesse sentido do amparo, do acolhimento, do cuidado, e ela é considerada a grande primeira-dama da América Latina. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. A Michelle Obama, ela tem uma característica um pouco diferente, porque a Michelle Obama também, a gente tem que entender a Michelle Obama em um espaço histórico diferente. A gente está falando de Estados Unidos da América, a gente está falando de uma mulher negra, a gente está falando da primeira esposa, da esposa do primeiro presidente negro, e ela tem um papel de ruptura no momento em que ela diz: eu vou falar, eu vou atuar, mas eu não preciso ocupar nenhum cargo público para ter esse tipo de atuação. Ainda para o Fantástico, Janja foi perguntada como que seria a atuação dela. Além de se inspirar nessas duas mulheres, ela disse que ia ser uma mulher muito presente no dia a dia da vida pública do país. E numa conversa recente com um interlocutor dela, com uma interlocutora dela, essa pessoa me disse que Janja nem gosta muito da expressão primeira-dama, que ela prefere ser tratada como esposa do presidente, como mulher do presidente, que o nome primeira-dama, nomenclatura ou título é algo quase incômodo. Você entende por quê? Sim, eu entendo perfeitamente por quê. Porque é um papel constituído no imaginário social de forma muito engessado. Então, se você para e observa o que se espera de Janja desde que Lula ganhou a eleição, está dentro de um escopo do que se espera de uma primeira-dama.
Então é muito engessado no sentido de pode e deve fazer determinadas coisas, pode e não deve fazer outras determinadas coisas. Janja, ao longo da campanha, a sua leveza foi uma marca. Como primeira-dama, vai ser uma marca também? É bem provável, porque eu não sou muito uma mulher de muitos protocolos. Eu acho que essa minha, talvez, essa coisa mais de estar perto, de querer, de conversar, de estar olho no olho, talvez eu traga um pouco para esse momento, né, que a gente vai viver no Brasil, de estar mais perto, sem muita rigidez, né, aquela coisa muito diplomática. Aguardemos a posse. Eu acho que quando Janja fala que incomoda, é justamente esse engessamento que essa figura social da primeira-dama carregou no decorrer da República. Embasado, vai desde a vestimenta a dever ou não dever estar em determinados locais, a falar ou não falar em determinados locais, a agir ou não agir de determinada forma. Isso é muito aprisionador. Então, acho que a Janja, ela sente um incômodo no sentido de, pela minha própria trajetória, é inegável que eu atue. Mas essa cobrança em torno desse papel tão engessado chega a atrapalhar, chega a incomodar. Com que frequência no dia ele chama o senhor e vocês têm um tete-a-tete? Hoje nós estamos no mesmo corredor do hotel. Então, a porta é daqui e ali. Hoje cedo tomamos café junto, cedinho. Quando eu preciso falar, eu sou inteligente, né? Eu ligo para a Janja. Aí é rápido. Ela disse, inclusive, que ela quer ressignificar o conteúdo do que é ser uma primeira-dama. Considerando as estruturas de gênero e de poder na nossa sociedade, você vê espaço para isso? Como é que a gente poderia imaginar essa ressignificação? Eu acho que quando a Janja se propõe a mudar um pouco o conteúdo do que é esse primeiro-damismo, eu acho que ela diz que não precisa ir nem para um lado nem para o outro. Ela não precisa colocar em prática um modelo posto pela Ruth, assim como ela não precisa necessariamente pôr em prática um modelo posto pela Marisa. Eu acho que ela tem um arcabouço de militância, de experiência pessoal, de experiência profissional, as próprias experiências vivenciadas ao lado de Lula, no processo da prisão, no processo da soltura, no processo da campanha, que dão um arcabouço muito bom para que ela, de certa forma, modifique esse conteúdo que é ser uma primeira-dama no Brasil. Se isso vai ser positivo ou não, isso é um prognóstico que é muito difícil de se fazer. Na transição, ela já ocupa um espaço muito importante, porque ela, por exemplo, coordena toda a cerimônia de posse, mas ela também participa de grupos de trabalho da equipe de transição na área de cultura, na área de mulheres, por exemplo. Então, para você, isso já é um sinal, já dá pistas de como será a Janja na condição de primeira-dama, e eu queria aqui confessar que primeira-dama também é um termo que me soa estranho. É importante a atuação de Janja já nesse início. Eu diria que muito mais importante nesses subgrupos do grupo grande de transição, né? Atuando no grupo da cultura, atuando, interferindo ali nos grupos que discutem a questão das mulheres. Eu acho que essa atuação ela é bem mais relevante, bem mais importante e poderia e deveria ser bem mais visibilizado pela mídia do que a própria organização da cerimônia de posse. Porque, por mais que a Janja tenha sido delegada a outras funções dentro desse grupo de transição, a mídia dá grande e total visibilidade ao fato dela estar organizando, abre aspas, a festa da posse. Fecha aspas. E que festa da posse seria essa? Que espaço seria esse? De novo, a gente volta para um espaço destinado à figura feminina, que é a da organização do lar, que é da organização da festa, que é da organização das recepções. A posse acontece no dia 1º de janeiro.
A futura primeira-dama Janja é uma das responsáveis pela organização do evento e confirmou hoje os nomes de vários artistas que vão estar presentes. A Janja, primeira-dama eleita, além de participar do GT que organiza a festa da posse, ela também faz esse meio de campo, essa interlocução com os artistas. E foi isso que ela fez durante a campanha e também convidou os artistas para essa programação no dia da posse. Quando, se a gente for olhar no pano de fundo mais profundo, o Janja não está fazendo só isso. Então, demonstra sim que ela tem um know-how para propor uma atuação bem significativa e que pode dar bastante pano para manga, para análise e para vivência nos próximos 4 anos. Daiane, muito obrigada pela conversa. Foi um prazer receber você aqui no Assunto. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.